Neste vídeo será abordada a teoria psicanálise. Iremos realizar um trajeto histórico abordando desde os primórdios da teoria, seus conceitos basilares e como ela se mantém viva até hoje. E para antes de conceituar a psicanálise em si, é importante inicialmente apresentar o conhecido, porém pouco compreendido, Sigmund Freud. Sigmund Freud, de nacionalidade austríaca, nasceu em 1856 e morreu em 1939, em Londres. Aos 17 anos, Freud iniciou sua formação acadêmica na Universidade de Viena, ingressando no curso de medicina. Durante este período, estudou filosofia, fisiologia e zoologia. Por sempre ter tido um grande interesse pelas ciências naturais, Freud logo encantou-se com as aulas do fisiologista Ernest Bruck, de modo que logo conseguiu um trabalho no laboratório de Bruck. Durante sua estadia trabalhando no laboratório, Freud estudou o sistema nervoso de peixes e seres humanos. No ano de 1881, Freud obteve o diploma de médico e, em 1882, conheceu Martha Barnes, o grande amor de sua vida. O noivado do casal ocorreu neste mesmo ano. Por conta do baixo salário da carreira científica e da pouca perspectiva de reconhecimento, em 1882, Freud abandonou o laboratório de Brucker e começou a trabalhar no Hospital de Viena. Neste mesmo ano, Joseph Perrer, amigo de Freud, lhe apresentou o método de base hipnótica, explicando-lhe sobre o alívio sintomático promovido por este novo método, que recebeu o nome de catarse. O impacto do método catártico na vida de Freud foi intenso, de modo que, no período compreendido entre setembro de 1885 e fevereiro de 1886, Freud angariou fundos para estagiar e conhecer o método do eminente neurologista Jean Charcot. Logo, Freud percebeu-se como sendo um mau hipnotizador e resolveu experimentar uma derivação do método catártico, que é a livre associação de ideias. A sua utilização se deu principalmente porque é possível utilizar esse método com o indivíduo desperto, e não necessariamente no método catártico, ou seja, a hipnose. Foi durante esse período que Freud passou a fazer uso do divã. A paciente de Freud, chamada Elisabeth von Lehr, foi o estopim para o surgimento da psicanálise enquanto uma ciência. A paciente, ao solicitar para que Freud parasse de interrompê-la, visando garantir o melhor funcionamento do método de livre associação, causou um insight no médico, de modo que é neste momento que Freud começou a pensar sobre a ideia de inconsciente, barreiras e resistências involuntárias. O conflito psíquico passou a ser visto como um derivado da colisão entre as forças instintivas e as repressoras. Estando cada vez mais imerso no método de livre associação, Freud começou a desenvolver as ideias basilares da psicanálise, compreendendo cada vez mais acerca do conflito psíquico, que é o resultado das repressões impostas pelos traumas. A psicanálise é tida como um campo da psicologia que se concentra em compreender como o inconsciente afeta o comportamento humano, buscando trazer à tona pensamentos e emoções reprimidos que possam estar causando problemas na vida do indivíduo. É uma ciência que surgiu fortemente influenciada pelo positivismo, principalmente pela questão do método científico e da edificação das ciências naturais,
principalmente a química e a física, mas que também sofreu influências do que até então era desconhecido. Nesse caso, a ideia de inconsciente e de tudo que foi suscitado através dele. Essa teoria propõe que a infância é uma fase crítica para o desenvolvimento da personalidade do ser humano e que traumas ou conflitos não resolvidos lá na infância podem afetar a vida adulta. No ano de 1900, em sua publicação A Interpretação dos Sonhos, Freud propôs a primeira teoria topográfica do aparelho psíquico, que dividiu a mente humana em 3 lugares que vieram a ser: a região consciente, que é a parte da mente que lida com as informações das quais temos consciência; a região pré-consciente, que é a porção de informações inconscientes que podem facilmente tornar-se conscientes; e a região inconsciente, que abarca conteúdos que nunca foram conscientes, conteúdos que já foram conscientes, mas que sofreram repressão, e conteúdos que só podem ser acessados em situações excepcionais. Através da publicação das obras Além do Princípio do Prazer, em 1920, e O Ego e o Id, Freud propôs a segunda tópica do aparelho psíquico, ao perceber que a primeira tópica era por demais estática e insuficiente para lidar com questões narcisistas. Na segunda tópica, Freud propõe uma nova estrutura tripartite, composta pelas instâncias do id, que é regida pelo princípio do prazer, do ego, que opera de acordo com o princípio da realidade, e do superego, que opera de acordo com o princípio do dever. Os impactos das descobertas de Freud para a história da humanidade são inegáveis. Ao auxílio do tratamento das neuroses, a descoberta sobre como se estrutura a mente humana, a descoberta da repressão, do recalque, da transferência e outras inúmeras novidades possibilitadas pela psicanálise. O legado de Freud se mantém vivo, e esse legado foi resguardado por nomes como Anna Freud, Melanie Klein, Emily Lacan, Winnicott e pelo brasileiro Durval Marcondes, que foi o pioneiro no desenvolvimento da psicanálise no Brasil e um dos fundadores da Sociedade de Psicanálise de São Paulo.